infância eu lembro que era meio difícil, porque meu pai era um artista que se integrava mais à arte do que à família, né? Ele não se preocupava muito em olhar, não é que ele não se preocupava em olhar para a família, era a filosofia de vida dele, que ele achava, ou ele achava ou não achava, eu sei que a gente acho que ficava em segundo plano. Ele sempre se preocupou mais com a arte. E nesta busca dele pela arte, né, a gente ficava meio solto, né? Mas de forma que eu comecei a trabalhar cedo, né? Porque eu fui logo cedo trabalhar na oficina de mecânico como ajudante, tinha 10 anos, eu me lembro. E era na oficina do Zé Pedro, lá no Novo Paraíso. Comecei minha vida profissional como mecânico. Depois fui trabalhar numa fábrica de vassoura, que eu gostava também de fazer vassoura. Eu fazia 2 dúzias de vassoura por dia. Não, 2 dúzias não, 12 dúzias de vassoura por dia. Era vassoura de piaçaba, né? Mas eu trabalhava até 10 horas da noite. Eu gostava de trabalhar, me sentia importante, né? E me lembro até que numa certa ocasião, eu recebi o salário, era Dia das Mães. Aí eu fui comprar um presente para ela. Aí fui no G. Barbosa, que tinha sido o primeiro G. Barbosa lá no Siqueira Campos. E na hora de pagar faltou um tostãozinho para comprar presente, que era uma garrafa térmica. Aí a menina do caixa se sensibilizou e disse, não, pode deixar leve. E eu dei o presente à minha mãe. Então, quer dizer, era um saláriozinho pequeno, mas eu me sentia importante trabalhando. Depois daí fui trabalhar, fazer cadeira de balanço, colchão de mola, já trabalhei tudo. A única coisa que eu não gostei de ser foi vendedor, não me deu certo. Eu fui me apresentar numa sorveteria para vender picolé. E a mulher me botou 10 picolé. E eu saí com esses 10 picolé para a rua. Picolé! E ninguém comprava. E de repente um rapaz se aproximou e comprou um. Aí quando ele ia, eu ia atrás, né? Quando ele terminava, vai querer outro. Quando ele terminou, ele veio, pediu outro picolé, vendi um picolé. Aí ele saiu, eu saí atrás. Aí ele entrou numa casa. Quando eu cheguei de volta com os picolés na sorveteria, estava todo boiado, né? Vendi 2 e ainda um com desconto. Então, para vendedor não deu certo. E a gente tinha muita diversão. Na época que não era televisão, o rádio era uma coisa que existia, né? Lá em casa tinha um rádio Telespark, que passava a noite e dia ligado, mas a diversão maior era o circo, né? Então, sempre que aparecia um circo, eu estava lá presente, né? Assistindo e às vezes até participando. E teve uma cena que me convidaram para participar e eu quis participar. Você vai ser lutador no circo? Eu digo, legal, gostava de lutar. Aí botaram um short meu, um short deles lá do circo em mim, no outro menino também, que chegou no palco. O circo assim de gente. Aí o palhaço agarrou por aqui, agarrou o menino também. 1, 2, 3, lutem! Só que o short fica no mão do palhaço e a gente fica no meio do circo. Eu não sabia para onde é que corria. Mas ganhei uma entrada por outro dia. Então, nessa busca, nessas diversões do circo, eu também colhi muito motivo para os meus trabalhos, né? E eu fiz uma exposição só sobre o circo, né? E o circo naquela época tinha teatro, tinha luta livre, tinha várias coisas que se agregavam no circo. O circo era uma verdadeira diversão. E eu aproveitei muito bem isso. Meu pai, João Inácio, não queria que eu fosse pintor de jeito nenhum. Ele preferia que eu fosse estudar, ser técnico em alguma coisa, mas eu acho que eu não dava muito para estudo, não. Então, eu estudei até a 3ª série ginasial na época e depois minha mãe morreu e quando a mãe morre, a coisa fica mais complicada, né? E meu pai, sem querer que eu pintasse, mas eu de vez em quando fazia uns rabiscozinhos, tá, e coisa, papapá. E um dia, nesse meio termo, eu fui morar em Salvador, né? Fui deportado daqui porque fiz besteira aqui como adolescente, né? Aí, não besteira séria, mas besteira besta, mas fui deportado porque o Padre Pedro era meu tio.
né? Cheio de eu estava morando com o Padre Pedro, né? Minha mãe era protestante, então foi um choque assim para a gente e fui para Salvador. Em Salvador passei um tempo lá, morei vizinho de Jorge Amado, mas eu era tão tímido que eu não tinha coragem de dizer, já eu sou filho de Inácio, porque eles eram parentes, dizem que eram parentes, né? Então, já sou filho de Inácio. Nem isso eu fiz, né? Tinha vergonha de ir lá, passava na porta, via ele mesmo. Bom, depois de ir embora para Aracaju, resolvi ser pintor. Eu vou pintar mesmo, que é o jeito de outro caminho. Peguei umas tintas dele lá e uma tela e ele tinha uma casa velha na Atalaia Nova. Casa velha na Atalaia Nova. Então, aí eu fiquei lá pintando meus primeiros trabalhos. Era coisa ruim, não sei como o povo comprava aquilo. Mas eu acho que era acreditando que um dia eu ia aprender, né? E os primeiros eu fazia assim, um preço que desse para eu comprar massa de milho, café, e para depois fazer outro, né? E assim eu fui indo, né? Naquela época tinha a galeria Acauã, que era do seu Arthur. Era um senhor que era fotógrafo, mas ele mantinha uma galeria. E vendia sempre para ele, e depois as pessoas também começaram a procurar. Aí fiz uma primeira exposição e com a ajuda de Eurico Luiz, que na época estava aqui, tinha uma galeria que chamava Galeu. Aí eu fiz minha primeira exposição nessa galeria. E foi um sucesso, vendeu tudo. Eu já achei que era o cara. Então eu comecei a me dedicar mais à pintura. Tinha a influência grande de meu pai, claro, que não deixava de ter, mas eu sempre pesquisava outras coisas para ver como é que eu saía daquilo, né? E Eurico sempre me enchendo a paciência. Ô rapaz, tem que se libertar do seu pai, você tem que ser você mesmo. Eu digo, ei rapaz, que cara chato. Mas eu estava pesquisando, né? Eu estudava impressionismo, sempre gostei do impressionismo. Eu gostava de Van Gogh muito, de Gauguin. E Cézanne, eram os principais que eu mais pesquisava em cima. Então eu acho que minha pintura ia ter uma mistura deles todos, né? Inclusive de meu pai junto. Né? Naquela época, em 1970, a cidade estava muito efervescente, era muita coisa para a cabeça de um jovem. Eu fui resolver ir para Ribeira, um lugar calmo, tranquilo, que eu não conhecia. Eu peguei um ônibus aqui um dia de carnaval e saí numa aventura aí dizendo que tem que arranjar um lugar dos meus sonhos. E aí fui. Cheguei até Carira, rodei para o sertão todo, não vi o lugar dos meus sonhos. Aí terminou o carnaval, eu já estava de volta. Aí vi uma estradinha que ia sem fim. Eu digo, aqui deve dar algum lugar. Aí saltei, estradinha de barro, fui andando. Andei 12 quilômetros. Aí cheguei na Ribeira. Era a Ribeira de Itabaiana. Até Amaral tem um texto dele que diz: o caminhão sai aos sábados da feira de Itabaiana. Lá vai o pau de arara, guloso subindo serra, foguedo descendo em costa, passa areia branca, passa moita bonita, passa lindaura carregando um pote e os olhos cheios de manga rosa. Lá, no cimo da pedra enorme, ele para de vez. É a Ribeira de Itabaiana, onde mora Caã, simples como uma jaqueira, molhando seu pincel nas cores das coisas naturais. Bem, na Ribeira, aí a paisagem era muito linda. Tinha riacho, tinha lavadeiras, tinha casa de farinha, tinha uma vida rural muito rica, né? Então, eu comecei a absorver tudo aquilo. E um dia eu subi lá, o cemitério ficava em cima de uma serra, bem alto. Lá de cima a gente via o estado todo, né? E lá de cima eu olhando, aí eu olhei para a cidade, povoado da Ribeira, e vi uma cidade pintada, assim, de forma manchada.
Eu digo, é isso que eu tenho que fazer. Saí correndo, fui em casa, peguei uma tela, subi de novo e para lá ao vivo eu pintei aquela cena. Aí comecei a ver que... Aí já pintei com espátula, passei um tempo trabalhando com espátula, as coisas eram meio... Até que tinha pessoas que me perguntavam, como é que você pinta? Você bota uma vara e fica pintando assim, porque de perto a gente não vê nada. Eu digo, mas a intenção é essa. E comecei a mudar então um pouco o meu trabalho, sair daquela influência de J. Inácio e passar a ser mais eu mesmo, né? E trabalhei muito nisso, né? Quer dizer, buscando na Ribeira as paisagens, mas eu sentia a necessidade de pintar figura humana. Eu nunca tinha estudado anatomia e comecei a fazer meus primeiros trabalhos com figura humana em Pôr da Folha, né? Porque tinha muita gente conhecida não, muita gente que se dispunha aliás, eu mesmo vendo, eu ia gravando as imagens e ia fazendo. Mas usei alguns modelos, né, para fazer alguns nulos e coisas assim, para me ajudar na composição de alguns trabalhos. E ainda hoje eu não sou bom em figura não, mas estou melhorzinho. Sergipe é minha terra, né? Meu pai é daqui, minha mãe é daqui, minha mãe é de São Cristóvão e meu pai é de Arauá. Então nós somos uma família genuinamente sergipana. Eu, por acidente, nasci em Nova Iguaçu, mas logo vim para cá e minha raiz é toda sergipana. Então o que é que acontece? Sergipe tem uma coisa que eu gosto muito, né? Que o Brasil tem, mas Sergipe para mim é especial. A luz, o sol, essa coisa, né? Que é uma coisa que me inspira muito. Vocês percebendo bem, todo o meu trabalho ela tem uma influência da luz, né? Então eu busco em tudo colocar luz. Se não tiver luz para mim, o trabalho está morto, tá apagado. Então, inclusive esse aqui eu estou tentando jogar luz nele, né? Ele tem que levantar essa luz até ficar no ponto que eu gosto. Então a luz em Sergipe é uma luz forte, bonita. Não vou dizer que Sergipe tem a melhor paisagem, a mais bonita do Brasil, não. Em outros lugares tem paisagem bonita, mas a luz daqui é muito importante para mim. Eu tenho um amigo que é escultor, todo mundo sabe. Nós começamos juntos lá na Ribeira, né? É Zeus. E eu também comecei eu influenciei ele a fazer escultura. Aliás, não ele, o irmão dele, que foi quem começou a fazer escultura. Eu queria que ele fosse não. Eu tentava fazer com que ele fosse cômico, né? Mas eu não sabia onde procurar um caminho para um cômico daqui em Aracaju, né? Não tinha teatro, se tinha era um... E como entrar nesse mundo já era diferente do meu. Então eu digo, eu faço escultura também. E daí depois, com o tempo, eu comecei a fazer também umas esculturas. Mas para passar tempo, eu estava enjoado de pintar, aí você disse, eu vou mudar um pouco. E fiz algumas esculturas como uma Nossa Senhora do Conceição, que está em Arauá, um busto de meu pai também que está em Arauá, Oviedo Teixeira que está em Socorro. Inclusive na época eles me pediram para eu fazer um Oviedo Teixeira para ali para aquela avenida Oviedo Teixeira que tem um lá, né? Que nada a declarar. Eu tinha que fazer mas eu não peguei porque eu tinha justamente esse para entregar de Socorro e tinha um painel também que era na época da Norcom para entregar. Então eu estava muito cheio de coisa e preferi não fazer esse painel ou essa escultura. Deixei para outro, né? Mas eu devia ter pego, viu? Eu sou um sobrevivente da arte, sou um profissional da arte. Então, a arte para mim é tudo, né? Eu não viveria sem ela agora, né? Apesar de que eu sou muito diversificado no que faço na vida, né? Mas profissionalmente eu me entreguei à arte e a arte é quem me sustenta, a arte é minha vida.